E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Move aqui no YouTube. Se você não é inscrito, por favor, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva para que os nossos conteúdos sejam assim mais disseminados, né? Cheguem a mais corredores e corredoras. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Mestre Lu, a pessoa que comanda este canal aqui, trazendo todo esse conteúdo para vocês, né? Conhecimento no mundo da corrida, no mundo dos esportes, no duatlon, no triatlon. Então a gente está aqui com esta missão, trazer informações de qualidade para você. E hoje a gente vai falar sobre carga de treino, né? Carga de treino, gente, olha que legal, carga de treino na corrida. Depois da vinheta a gente volta para falar deste assunto muito interessante. Então é o seguinte, para a gente falar sobre carga de treino, primeiro você precisa deixar o seu like. Deixa o like, muito legal. Like ajuda a aumentar o nosso alcance, gente. É muito bacana isso, né? E se você gosta dos seus amigos corredores, você quer ver bem os seus amigos corredores e corredoras, manda esse conteúdo para eles, tá bom, gente? Então vamos lá. Carga de treino. Eu estou fazendo esse vídeo aqui dedicado a um aluno nosso lá do Rio de Janeiro, o Lucas. Ele começou com a gente há pouco tempo, faz mais ou menos aí uns 3 meses que ele está treinando com a gente. Tem potencial, viu, Lucas? Tem potencial para correr mais, correr melhor e fazer bem a sua maratona no meio do ano, no Rio de Janeiro. E aqui, ele não é que ele questionou, os nossos alunos, eles são, assim, corredores evoluídos. Ah, e por falar em corredor evoluído, na descrição desse vídeo tem o link do Corredor Evoluído, uma comunidade no WhatsApp onde eu lidero. Ali tem por volta de 200 membros, né, pessoas que discutem, que eu deixo aberto ali, a gente traz um conteúdo ali, e também tem exclusividade em alguns momentos nessa comunidade. Então você clicando no link, você cai na comunidade e participa lá com a gente, tá bom? Vai estar mais de perto. E é o seguinte, ele é um corredor evoluído. Por que é um corredor evoluído? Porque é alguém que gosta de ver o que está fazendo, de conhecer o que está fazendo, né? Ele estuda, ele questiona, isso é muito legal, ele pergunta, né? Então é muito legal a participação dos nossos alunos, e isso faz com que a gente até produza conteúdo e traga mais qualidade ainda ao serviço que a gente presta. Então hoje é terça-feira, são 11h14 da noite, estou aqui gravando este vídeo, não só para o Lucas, mas para todo mundo, para entender um pouquinho de carga de treino. Então a gente tem aqui carga de treino e depois a gente vai ter 2 setinhas aqui dividindo isso. Mas por que 2 setinhas? Porque a carga de treino, a gente tem carga externa e carga interna. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui no computador para vocês esse conceito, mas a gente precisa entender que uma coisa é a carga externa e outra coisa é a carga interna. Para a gente, e quase todo mundo acaba fazendo isso, gente, quase todo mundo entende carga como se fosse uma coisa única, e não é assim, tá? Não é assim. Então eu vou dar um exemplo aqui por cima para vocês. Vamos dizer que você sempre treina em grupo, né? Você tem lá um grupo de amigos de 6 pessoas, 6 amigos, né? Você é o 6º. E vocês fazem sempre os mesmos treinos, na mesma quilometragem, no mesmo pace. E vocês muitas vezes vão falar assim: ah, nossa carga de treino é de 70, 80 quilômetros na semana. Não. Lamento informar para vocês, a carga de treino de vocês não é essa. Não. Postigo? Não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não é. Por que não é, Luciano? Você está falando exclusivamente do volume em quilômetros para mim. Você não está nem falando da carga externa de fato. Mas por quê, Mestre Lu? Calma, gente. Vamos lá. Deixa eu ir na tela do meu computador que eu vou conceitualizar para vocês o que é carga externa e o que é carga interna. E vou dar exemplos para vocês, tá bom?
Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para gravar a tela. Vamos falar de carga externa. Gente, carga externa, né? Então temos aqui um título, carga de treino na corrida. Então carga de treino tem a carga externa e tem a carga interna de treino. Carga externa, a gente tem volume e tem intensidade. Entendemos que volume é quilômetros ou tempo, duração. Isto é volume na corrida. Isto é volume também no ciclismo. Isso também é volume na natação, em qualquer esporte de endurance. Isso também é volume. Se você treina esqui, por exemplo, isso é volume. Se você faz um trabalho de força, você também tem cálculo de volume ali. É um pouquinho diferente, mas tem esse cálculo de volume. Então, volume na corrida é quilômetro ou é tempo. Treinador, normalmente, o que ele faz? Ele fala para você correr 10 km num pace tal. Normalmente é assim. Ou você, corredor, também faz isso, né? Vou correr 10 km hoje no pace de 5:15. Amanhã eu vou correr 10 km no pace de 5. No outro dia eu vou fazer um treino intervalado. Aí o treino intervalado tem aquecimento, é um volume. Tem séries, repetições, outro volume. E tem um fator importante que é a intensidade, que é como que você vai fazer essa distância, esse tempo de corrida. Então, quando você vai correr 10 km a um pace de 5:15, você tem o volume 10 km. 5:15 é a intensidade no pace. E aqui eu falo para vocês, o pace é uma medida externa, entre aspas, vazia. Por que vazia, entre aspas? Porque ela, de fato, ela não está mostrando para você o impacto que está sendo no teu corpo. O pace é uma maneira que a gente tem mais fácil, palpável, para os corredores saberem um ritmo que eles vão correr, diferentes tipos de treino. Mas se você me perguntar, é a opção mais importante ou é a melhor opção? Não, não é a melhor opção. Por que não é? Porque a gente precisaria escutar o nosso corpinho, que é a frequência cardíaca. Esta sim, ela reproduz a intensidade mais adequada para a gente. Então, daí todo mundo teria que estar num cenário redondinho, onde a gente tem um teste, onde a pessoa obteve a frequência cardíaca máxima nem esforço máximo dela. E precisaria que todos os corredores tivessem também uma forma de medir com maior precisão a frequência cardíaca, que não seja no pulso, que seja uma cinta torácica, por exemplo, que é mais precisa. Aí, de fato, a gente poderia usar a frequência cardíaca como o melhor recurso. Por que não os outros? Porque os outros são mais suscetíveis a erros. E é o que a gente vê no dia a dia, viu, gente? Então, a gente tem o pace para determinar a intensidade e a gente tem a percepção subjetiva de esforço. E o nome já fala, percepção subjetiva de esforço. Qual que é o grande problema da percepção subjetiva de esforço? Que é a PSE aqui. Que muitas pessoas têm a percepção distorcida. Por quê? Porque muitas vezes não varia muito os tipos de treino, porque tem pouco tempo de atividade, porque não tem atenção nas atividades que fazem. Então, mas é uma forma legal da gente poder quantificar esta carga externa também, ok? Então, a carga externa é aquilo que está programado, que está proposto para você. Então, se você tem lá sua rotina semanal, que tem volume, ele tem um pace para você seguir, ou tem uma frequência cardíaca para você seguir, ou uma percepção subjetiva de esforço, então leve, moderado e intenso. Isto é carga externa, é aquilo que está programado para você. E é o que o treinador faz. Ele vai montar um planejamento de treino para você para maratona, ele vai pensar na carga externa. Então ele vai programar, ele espera-se que o treino longo tenha uma percepção de esforço de leve a moderado, não intenso, não é o esperado para um treino longo. Então ele espera que você traga um relato para ele de que
você teve a percepção subjetiva de esforço de 3, 4, talvez um pouquinho difícil, né? Na escala de Borg, eu vou até colocar a escala de Borg aqui para vocês. Escala de Borg. Então, a escala de Borg é uma das formas interessantes da gente quantificar esse nosso esforço ao final de um treino. Vou colocar aqui, ó, escala de Borg. Coloquei uma escalinha de Borg aqui para vocês, né? Então, vocês estão até vendo aqui a escala de Borg. Ela vai de... Na verdade, essa aqui é a original, né, gente? Ela vai ali de nenhum esforço a um esforço máximo. O que a gente espera para um treino longo, por exemplo, é que esteja ali no 13, 12, 13, tá? Não seja muito mais do que isso. Então, se for um treino maior do que isso na percepção subjetiva de esforço da pessoa, a gente pode entender que essa pessoa está com a percepção distorcida. A gente pode entender que essa pessoa ela sofreu alguma influência do ambiente, né, estava mal alimentada. Então tem vários fatores que podem influenciar na percepção subjetiva de esforço. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que a carga de treino externa, ela é aquilo que está programado, aquilo que está proposto, aquilo que eu tenho que cumprir com o treino. Aqui vocês estão vendo um exemplo simples de um treino intervalado com aquecimento, um treino intervalado com 8 tiros de 600 metros em zona 5, que é a zona que a gente chama de associada ao VO2 máximo, né? A velocidade associada ao VO2 máximo, então VO2 máximo, e um intervalo de descanso de 1 minuto e 30 com um tempo de desaquecimento no final. Então esse treino aqui foi programado. O que eu espero deste treino aqui, né? Qual que é a minha previsão para que a pessoa que realize esse treino relate de esforço? Não é um treino que a gente vai esperar um relato de esforço de moderado, é de difícil para cima, porque fazer 8 tiros de 600 metros na intensidade de VO2 máximo, né, na velocidade de VO2 máximo, não é para ser uma atividade fácil, moderada, leve ou moderada. É para ser uma atividade intensa, difícil de ser cumprida, é uma tarefa desafiadora. Aí a gente tem que fazer atividade e entender o que eu senti, qual foi o impacto, né? Qual que foi o estresse dessa atividade no meu corpo. A percepção de esforço é uma forma de você relatar como foi esse esforço e a gente entender se de fato foi atingido, né? A maneira mais fácil que a gente tem sempre é a frequência cardíaca. Então, se você tiver um teste máximo, você vai saber se com aquele esforço você atingiu a intensidade intrínseca do teu corpo, interna, uma resposta fisiológica, biológica, né, que é a frequência cardíaca, daquele treino de fato. Mas a percepção subjetiva de esforço, para quem tem ela mais apurado, é perfeita. Então, a carga interna da corrida, falamos da carga externa, a carga interna da corrida é o impacto, é o estresse gerado pela carga externa, por aquilo que foi proposto, ok? Então, a gente vê aqui o relato daquele treino de cima. Então, a gente teve lá a proposta do treino, que é a carga externa, e aqui a gente tem a carga interna do treino. Então, feito, professor, como proposto, tudo ok, na medida do possível. Hoje senti mais do que os outros dias, talvez o corpo estava mais cansado e também estava mais quente, mas isso a gente gosta de sofrer. Então, ou seja, essa pessoa gosta do treino intervalado, mas veja um relato interessante, né? Tem influências externas fazendo com que provavelmente a percepção subjetiva de esforço e o impacto fisiológico, né, no corpo da pessoa tenha sido maior também. Então, ou seja, muitas vezes você tem lá uma proposta de treino, uma carga externa, e na hora da realização, aquela atividade ela saiu além do que era esperado daquela proposta. Então, talvez a carga interna daquela proposta tenha sido maior do que o esperado, e isso pode, né, e vai estar sensível a influências externas.
que são essas influências externas? Alimentação, sono, né? Porque por mais que você fale assim, eu quero dormir bem, pode ser que você não durma bem por algum motivo, né? Acordou à noite por causa do filho. Alimentação, por mais que você tente se alimentar bem, beleza, fui lá no restaurante, escolhi uma boa refeição, né? Escolhi ali, só que por algum motivo começou a me causar desconforto. Na hora que eu vou treinar, isso pode modificar tudo, né? Hidratação, se a pessoa não toma conta da hidratação. Estado de humor, então a pessoa que brigou com a esposa, está com estresse no trabalho, então ela vai sentir tudo isso, né? Clima, temperatura, umidade alta, umidade baixa, né? Tempo muito quente, né? Então tudo isso influencia na carga interna. Isso é importante a gente saber. E talvez o relato da pessoa possa estar alterado justamente por conta das influências que você muitas vezes não controla, tá bom? Então, o conceito de carga externa, carga interna, as duas estão presentes no nosso dia de treino, as duas fazem parte da nossa vida de corredor, as duas são importantes e a gente tem que entender que não vai acontecer sempre do jeito que a gente quer, vai ter influências, né? Muitos relógios trazem para a gente indicadores, né? Você tem o Strava, por exemplo, ele tem lá uma ferramenta que mostra uma pontuação baseada na frequência cardíaca. Porém, estes aplicativos, Strava, Garmin, Coros, Polar, a gente tem que entender que para que esta informação que ele traz seja mais fidedigna, a gente precisa no mínimo, gente, ter um esforço máximo, onde a gente conhece a frequência cardíaca máxima, colocar as zonas de forma adequada no aplicativo, no dispositivo, porque senão isso não vai ser legal, vai ficar, você pode ficar mais doidinho com relação a isso, porque, por exemplo, a gente não espera que um treino contínuo de 1h30 ele seja mais difícil, ele tem um impacto maior no teu corpo do que um treino intervalado como esse que eu te mostrei aqui. O treino intervalado ele vai ter um impacto maior do que o treino muitas vezes um pouco mais longo, porque no treino mais longo eu espero um impacto fisiológico menor. Tudo bem que ele dura mais tempo, mas eu espero um impacto fisiológico menor. O treino intervalado, que vamos dizer que o treino intervalado, o nosso amigo aqui durou 59 minutos, no total, aquecimento, intervalado, desaquecimento, durou 59 minutos. Se a gente tentar quantificar isso aqui, muito provavelmente este treino foi muito mais, a pessoa realizando de forma adequada o treino, percebam, a pessoa tem que realizar de forma adequada o treino, ele foi muito mais desafiador, ele teve muito maior impacto do que um treino longo que essa pessoa venha fazer. Então, isso a gente começa a diferenciar. Treino intervalado tem um impacto maior, treino longo tem que ter um impacto menor, ok? Treino ritmado não vai ter o mesmo impacto que um treino intervalado de VO2, como a gente mostrou aqui. A gente tem propostas, né? Tem o que a gente espera dessa proposta e na carga interna, na realização, a gente tem uma expectativa e ela precisa ser próxima daquilo que se espera de cada tipo de treino. Gente, eu espero ter explicado aqui para vocês e espero que vocês entendam o que é carga interna, carga externa, que é o conceito de carga de treino na corrida, e me fale aqui nos comentários se vocês, como que vocês determinam a carga de treino de vocês, se é só em volume, se vocês conheciam esse conceito, né? Então coloca aqui nos comentários para mim, compartilha esse conteúdo, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e até mais.